Senhoras e senhores congressistas, eu inicialmente gostaria de agradecer o interesse de todas e todos vocês por esse tema, por essa apresentação. Espero que eu possa cumprir ou atender à expectativa de todas as senhoras e os senhores. E desde já, o meu muito obrigado por terem ou disponibilizarem o tempo de vocês para assistirem essa breve apresentação. Eu vou abrir agora, compartilhar a tela com vocês, dos slides que nós iremos acompanhar. Muito bem. Meu nome é Guilherme Lopes de Moraes, sou mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, um doutorado sanduíche no exterior, onde tive a oportunidade de aprofundar meus estudos de filosofia do direito com o professor Gregório Robles Morchon, que é catedrático da Universidade das Ilhas Baleares. Sou graduado em Engenharia Agronômica e em Direito. Sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, com atuação no Conselho Administrativo Tributário. Também sou professor do IBET e do BSSP. Eu gostaria, além de agradecer às senhoras e senhores pela audiência, também ao professor Edgar Madruga, o qual, com muita gentileza, me fez o convite para que eu pudesse aqui explanar e expressar algumas ideias. Então, desde já, fica o meu agradecimento a todos os organizadores desse congresso Pensar Contabilidade e na pessoa do professor Edgar Madruga. O que nós buscaremos tratar aqui, o tema da nossa apresentação é fato contábil e fato jurídico, um diálogo entre essas duas realidades e sua repercussão nos processos administrativos tributários. A minha experiência no Conselho Administrativo Tributário, e acredito que não é diferente da realidade de outros conselhos administrativos em nível de Brasil, seja o federal, os estaduais e os municipais, não raro nós temos essas discussões que são travadas no seio dos conselhos, ou seja, até que ponto os fatos contábeis realmente se constituem num fato jurídico e qual é o entrelaçamento que se dá entre eles. Os objetivos, então, da nossa apresentação serão, de uma maneira rápida e resumida, buscar estabelecer algumas premissas seguras para que possamos cotejar o fato jurídico com o fato contábil. E para que isso possa ser feito, passaremos obrigatoriamente pela análise dos conceitos de evento e fato. Além disso, serão abordadas, ao longo da apresentação, as questões pertinentes aos lançamentos contábeis e como eles devem e são analisados nos processos administrativos tributários, principalmente em relação à sua força probatória na constituição de fatos jurídicos. Utilizaremos de exemplos de casos concretos, na verdade de um caso concreto, pelos tribunais administrativos tributários, mais especificamente pelo Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás. Dando início à nossa apresentação, desde já a gente informa que as ideias aqui trazidas, elas encontram eco na fenomenologia de Edmond Russell. E
ao longo, ao longo dos anos, inúmeros autores, inúmeros estudiosos se debruçaram sobre esse tema e foram, obviamente, construindo, a partir dessa base filosófica, novos ensinamentos. E é isso que buscaremos trazer aqui para as senhoras e senhores congressistas. Entre esses estudiosos, há um linguista e poliglota e filósofo muito importante, estudado nos cursos de pós-graduação estrito sensu da PUC, Willem Flusser, cujo livro Língua e Realidade nos traz importantes ideias, importantes aportes para que se possa avançar num raciocínio seguro, para que se possa aprofundar e buscar soluções aos casos concretos que aqui se tratará. No início de sua obra, o autor traz uma frase de efeito, mas muito importante para o início dessa apresentação. Diz o autor: se definimos realidade como conjunto de dados, podemos dizer que vivemos em realidade dupla, na realidade das palavras e na realidade dos dados brutos ou imediatos. Como os dados brutos alcançam o intelecto propriamente dito em forma de palavras, podemos ainda dizer que a realidade consiste de palavras e de palavras em stato nascente. O que tem por trás dessa frase, num primeiro momento rebuscada do autor? Muito bem, a constatação que existem duas realidades. Uma realidade que podemos falar dela, ou seja, uma realidade que temos linguagem, uma linguagem própria, que podemos nos comunicar e conversar sobre essa realidade. Porém, existe uma outra realidade, podemos dizer assim, usar o mesmo substantivo, porém, uma realidade de dados brutos, ou seja, situações, ocorrências fenomênicas, sobre as quais não temos, a sociedade, vamos dizer assim, não tem elementos linguísticos para relatar, para discutir sobre aquelas situações. E aqui vai um exemplo no sentido, buscando aí ilustrar esse início da apresentação. No mundo antigo, na época, e eu estou me referindo aí à época dos faraós, por exemplo, nós poderíamos nos perguntar, será que naquela época existiam vírus, existiam bactérias, existiam fungos? Ao que, de maneira rápida, nós diríamos que sim, obviamente aquilo existia naquela época como existe hoje. Porém, aqueles povos desconheciam essa realidade. Obviamente, eles não tinham equipamentos de última geração, como nós temos atualmente, no sentido de conhecer, de poder falar sobre aquela realidade. Então, naquela época, a existência de micro-organismos era dados brutos, poderiam ser considerados dados brutos para aquelas sociedades, porque elas desconheciam a existência dessa realidade. Muito bem. Então, obviamente, a gente pode supor que morreram inúmeras pessoas de infecções desses micro-organismos à época. Porém, encontrava-se, imagino, uma outra resposta para o motivo da morte de inúmeras pessoas. Atualmente, esses micro-organismos fazem parte da nossa realidade. Por quê? Porque temos palavras, temos linguagens e com essa linguagem nós podemos comunicar, conversar e construir a realidade.
dessas situações. Ou seja, voltando então à época, a ocorrência, a existência desses micro-organismos só existia no mundo real, social, vamos dizer assim, somente de maneira fenomênica, como um fenômeno. E aí, nesse sentido, com esse exemplo, eu gostaria de ilustrar e de, obviamente, de esclarecer um pouco o que existe por trás dessa afirmação de Wilhelm Flusser. Avançando no raciocínio e trazendo para o mundo do direito essas concepções filosóficas da fenomenologia, o professor Paulo de Barros Carvalho, em sua obra Direito Tributário, Linguagem e Método, publicado pela editora Noesis, deixa claro que existem, obviamente, na esteira do pensamento de Wilhelm Flusser, que existe um plano da realidade que pode ser vertida em palavras, e esta é diferente do mundo da vida, em que se tem dados brutos. O que sucede nesse domínio, diz o professor, e não é recolhido pela linguagem social, não ingressa no plano por nós chamado de realidade. E, ao mesmo tempo, tudo que dele faz parte encontra sua forma de expressão nas organizações linguísticas com que nos comunicamos. Então, na verdade, o mesmo exemplo utilizado também vale aqui. E aí nós podemos dizer um outro exemplo, talvez muitos dos senhores estudaram há um tempo em que se ensinava nos bancos escolares que Plutão era um planeta, ou seja, o nosso sistema solar era composto por 9 planetas. Plutão era um deles. De um tempo para cá, salvo o melhor juízo, se eu não me engano, 2012 ou 2013, a Organização Astronômica Mundial passou a entender que Plutão não mais deveria se enquadrar como um planeta. E aí criou-se uma nova realidade na linguagem astronômica, de que o sistema solar, no qual se encontra o planeta Terra, teria aí 8 planetas e não mais 9. Agora, me parece que recentemente isso foi revisto e voltou-se àquilo que era ensinado anteriormente, ou seja, Plutão novamente passou a ser considerado pela comunidade astronômica mundial então, realmente um planeta. Muito bem. Com esse exemplo, o que eu gostaria de trazer? A seguinte situação: Plutão não mudou em nada a sua órbita, ele continua lá, no mesmo lugar que sempre esteve, fazendo a sua órbita como sempre foi feita. Ou seja, a realidade fenomênica desse planeta não mudou, desse asteroide, vamos dizer assim. Porém, em termos linguísticos, ele era planeta, deixou de ser planeta e agora voltou. Então, importante, o que eu gostaria aqui de ilustrar com mais esse exemplo, é exatamente isso, ou seja, o descolamento que existe entre a realidade, vamos dizer assim, dos dados brutos e a realidade que nos é trazida, nos é construída linguisticamente. E aí, senhores e senhoras, mais importante trazer mais um conceito que talvez para muitos das senhoras e dos senhores não seja algo novo, mas é importante no contexto desta apresentação. A diferenciação do que vem ser um evento e do que vem ser um fato. A professora Fabiana Del Padre Tomé, na sua obra A Prova no Direito Tributário, traz a seguinte afirmação:
Chamamos de evento o acontecimento do mundo fenomênico, despido de qualquer relato linguístico. O fato, por sua vez, é tomado como enunciado denotativo de uma situação delimitada no tempo e no espaço. Muito bem. Então, observem os senhores. Trazendo isso, chegando mais próximo do nosso tema. Então, nós temos situações que são apenas eventos. Depois de relatadas linguisticamente, esse evento passa a se constituir num fato, que pode ser um fato contábil, um fato jurídico, um fato histórico, um fato sociológico, enfim, um fato social. Pensemos, a título de ilustração, no seguinte exemplo: um aumento de capital feito pelos sócios numa empresa, porém não escriturado, não levado à escrituração contábil. Observem, senhores, que nós teríamos nessa situação um evento, ou seja, uma ocorrência no mundo fenomênico do aumento de capital, porém, esse evento não foi constituído na linguagem própria contábil, de maneira que pudesse ser daí constituído um fato contábil. Então, observem, senhores, o descolamento, mais uma vez, da realidade dos dados brutos, vamos dizer, de um evento de ocorrência apenas fenomênica para o mundo dos fatos, que seria um fato contábil apenas depois dessa escrituração. Um outro exemplo também importante que eu costumo trazer para que nós pensemos é exatamente, imaginem as senhoras e os senhores que nesse exato momento um vendedor de salgados esteja na porta de uma escola fazendo aí a sua comercialização dos seus produtos. Muito bem. Ao que eu perguntaria, esse vendedor tem alguma obrigação de pagar, por exemplo, ICMS sobre essa venda? Ao que eu responderia, sem nenhuma dúvida, de forma negativa. Não há qualquer obrigação desse vendedor de salgados pagar recolher qualquer tipo de ICMS. E essa afirmação não deve causar espécie a ninguém, uma vez que o que há nesse momento é um evento no mundo fenomênico, sem qualquer efeito jurídico. Há necessidade de que esse evento seja relatado em linguagem jurídica competente para que possa ingressar no mundo dos fatos jurídicos. E o que seria esse relato? Obviamente, a presença de uma autoridade competente que relatasse isso juridicamente. Esse relato seria a lavratura, por exemplo, de um termo de apreensão para constituir o fato jurídico da existência daquelas mercadorias ali naquele momento e a lavratura de um auto de infração, um lançamento. E somente assim, com esses documentos, com a produção desses documentos, é que se tem o evento relatado juridicamente. E a partir daí, sim, eu diria, a partir daí, sim, há a obrigação daquele vendedor de salgados recolher o ICMS sobre essas vendas. Avançando ainda mais sobre essa questão da conceituação de evento e fato. O professor Tércio Sampaio Ferraz, em sua obra Introdução ao Estudo do Direito, traz também uma frase extremamente interessante, analisada e estudada no seio aí do direito como um todo. Diz o professor: é preciso distinguir entre fato e evento. A travessia do Rubicão por César é um evento.
Mas César atravessou o Rubicão é um fato. Quando, pois, dizemos que é um fato que César atravessou o Rubicão, conferimos realidade ao evento. Fato não é, pois, algo concreto, sensível, mas um elemento linguístico capaz de organizar uma situação existencial como realidade. Isso também, essa lição do professor Tércio é extremamente importante, porque ele deixa claro que o fato não é a existência, algo concreto, não. Na verdade, é um elemento linguístico, é um relato linguístico, que muitas das vezes pode ser, como eu disse, dei alguns exemplos, descolado do evento. Mas é o que o mundo do direito, no caso estejamos tratando aqui de um elemento linguístico jurídico, será a constituição de um fato jurídico. E aí, mais um exemplo extremamente, esse exemplo muito elucidativo dessa questão, para que nós possamos realmente diferenciar com propriedade o evento do fato. Imaginemos o nascimento de uma criança, nesse exato momento, né? Numa fazenda, por exemplo, em que apenas teria a mãe presente, ou talvez aí acompanhada de uma parteira. Esse nascimento deve ser entendido como um evento. Muito bem, por que eu digo isso? Porque não há ainda sobre essa ocorrência fenomênica, ainda não há nenhum tipo de relato, nenhum tipo de comunicação no sentido de constituir um fato para que ele possa ser conhecido da sociedade, do direito, enfim, nesse sentido. Muito bem. É claro que, após o nascimento, a mãe dá conhecimento a todos os familiares, e os familiares, obviamente, se comunicam e informam aos vizinhos da ocorrência desse evento. A partir desse momento, nós temos esses processos comunicacionais constituindo aí sim um fato social. Esse evento passa a ser um fato social, porque se encontra, a partir daí, relatado linguisticamente pela língua cotidiana das pessoas. Passa a ser de conhecimento da sociedade aquele nascimento. E aí eu perguntaria, nesse momento, teria algum direito à sucessão, por exemplo, né? Na esfera jurídica, teria algum direito essa criança? Ao que eu diria, tranquilamente, que não. Há necessidade de que o mundo jurídico, vamos dizer assim, que o sistema normativo reconheça a existência dessa criança. E quando isso se dará? Bom, volto a insistir, quando for relatado em linguagem jurídica competente. E quando isso se dá, exatamente quando os pais ou qualquer outra pessoa que lhes faça, às vezes, leve essa informação ao registro no cartório e informam a essa ocorrência, o nascimento da criança. Muito bem. A partir desse momento, a partir da expedição da certidão de nascimento, é que o mundo jurídico, o sistema normativo passa a reconhecer a existência dessa criança. E aí, essa criança passa a ser, sim, sujeitos de deveres e obrigações. Então, extremamente importante essa divisão cronológica de quando uma ocorrência se encontra com a natureza apenas de evento, passando aí passando a ser um fato social, para posteriormente ser reconhecido como um fato jurídico. O professor Paulo de Barros Carvalho, em sua obra Curso de Direito Tributário, avançando nessas questões, afirma
que, de um mesmo evento, poderá o jurista construir o fato jurídico, como também o contabilista, o fato contábil, e o economista, o fato econômico. Tudo, portanto, sob a dependência do recorte que se quer promover daquele evento. Então, cada estudioso em sua área, analisa um evento e recorta, faz o recorte linguístico daquele evento, utilizando da linguagem utilizada na sua área e constitui um fato. E continua o professor. Todos os fatos são construções de linguagem e, como tanto, são representações metafóricas do próprio evento. Seguem a gramaticalidade própria do universo a que pertencem. O jurídico, quando constituinte do fato jurídico, ou o contábil, por exemplo, quando construtores do fato contábil. Isso é extremamente importante, porque passamos a nos aproximar exatamente do que é o ponto central da nossa discussão, o fato jurídico, quando analisando-o juntamente com o fato contábil. Então, pelas palavras do professor Paulo, nós podemos criar aí este diagrama, ou seja, de um mesmo evento pode ser criado um fato social, sim, e esse fato social se constrói mediante uma linguagem cotidiana utilizada aí pela sociedade. E desse mesmo evento pode-se construir um fato econômico, sim, utilizando-se, obviamente, de uma linguagem própria dos economistas. Desse mesmo evento, também poder-se-ia criar um fato contábil, se utilizando, claro, da linguagem conhecida por esses profissionais, que seria, a título de exemplo, uma escrituração desse evento, como no exemplo que eu dei anteriormente, do evento integralização de capital, por exemplo, eu teria um fato jurídico, fato contábil, integralização, porque depois de ser relatado em linguagem contábil competente, que seria exatamente a escrituração dos livros da empresa. Nesse mesmo evento, nós poderíamos também constituir o fato jurídico. E aí, claro, recortado mediante a linguagem jurídica própria. O professor Paulo de Barros Carvalho, também, inúmeras frases de efeito em seu livro, nós recolhemos algumas para ajudar-nos a construir, para nos amparar nessa construção do raciocínio. Poderíamos demarcar o conjunto dos fatos jurídicos, separando do conjunto dos fatos não jurídicos, onde se demoram os fatos econômicos, os fatos contábeis, os fatos históricos e tantas outras, quantas sejam as ciências que os constroem. Então, o professor Paulo quer dizer aqui é que os fatos jurídicos se encontram num conjunto próprio, diferentemente do conjunto dos fatos não jurídicos, que seriam os fatos sociais, os fatos sociológicos, os fatos religiosos, os fatos contábeis, enfim, todos os outros que não são fatos jurídicos. Por quê? Porque não se encontram relatados mediante a linguagem jurídica competente. Sem buscar aqui uma precisão conceitual, nós poderíamos dizer que fato contábil é aquele constituído via lançamento na escrituração contábil de uma pessoa jurídica, por exemplo, atendendo às normas contábeis postas mediante uma determinada linguagem. E poderíamos dizer que o fato jurídico
também, sem aqui buscar trazer um conceito pronto e acabado, né? Diríamos que o fato jurídico é aquele constituído segundo as normas jurídicas próprias, atendendo a critérios previamente determinados, mediante uma linguagem a qual guarda profunda relação com a teoria das provas. Isso é muito importante para o direito, principalmente, para a constituição do fato jurídico. Todo e qualquer fato jurídico deve ser provado mediante um conjunto probatório que permita que o aplicador da norma, que o intérprete, entenda e aceite como constituído juridicamente determinado evento. Para o sistema normativo, senhoras e senhores congressistas, os fatos contábeis econômicos, os fatos sociais, econômicos, contábeis ou de qualquer outra natureza são simplesmente eventos. Somente ingressarão no universo jurídico aqueles eventos ou fatos que se revestirem da linguagem própria do direito, que não se satisfaz com a coloquialidade de outras linguagens, exigindo forma especial própria. Muito bem. Observem, senhores, que para o sistema normativo, fatos que não se encontram no mundo jurídico são apenas eventos. Um fato contábil, por exemplo, já uma escrituração contábil, para o direito é apenas um evento. Há que se comprovar mediante, como eu disse, um robusto conjunto probatório de que aquela ocorrência, aquele fato contábil realmente também ocorreu para a esfera jurídica. E aí, nesse momento, após essa breve digressão conceitual, a gente busca aqui estabelecer e analisar as relações existentes entre fatos sociais, fatos contábeis e fatos jurídicos. E vamos trazer aqui um caso concreto, que seria o contrato de mútuo financeiro entre o sócio pessoa física e a pessoa jurídica, com a entrega do numerário em mãos. Então, eu estou aqui tratando do seguinte exemplo. O sócio leva a empresa, entrega a empresa em mãos um valor a título de contrato de mútuo financeiro. Então, o que nós vamos passar a analisar, quais as consequências desse, inicialmente, que nós chamaríamos de evento, ou seja, esse evento, como ele será tratado contabilmente, economicamente e juridicamente. Nós poderíamos dizer que, num primeiro momento, esse evento, ele, obviamente, vai ter um recorte social, por uma linguagem social. Ou seja, tendo havido o empréstimo do dinheiro, basta que esse empréstimo seja conhecido por algumas pessoas, por exemplo, que presenciaram o negócio ou presenciaram a entrega em dinheiro. Então, as pessoas que presenciaram já seria suficiente a dizer que esse evento ele passou por um recorte social e ele já teria aí essa natureza de fato social. Com relação a fato contábil, suponhamos que a empresa, o contabilista, o profissional responsável, fez esse levantamento na escrituração contábil, mediante aí um recibo e uma assunção de dívida da empresa com o mutuante, com o sócio. Ou seja, podemos dizer também que houve esse evento também, nesse momento,
após o lançamento da escrituração, tendo havido esse recorte linguístico contábil, há que se falar, há que se entender, há que considerar que, obviamente, existe aí um fato contábil. E a terceira questão é, houve, nesse momento, nós podemos considerar a existência de um fato jurídico? Aí, nesse momento, que nós deveríamos fazer algumas ponderações. Há necessidade de comprovação formal, contrato devidamente formalizado, entrada do dinheiro no caixa, e um depósito, por exemplo, um extrato bancário que comprove essa transferência e a origem desse numerário. Então, vocês perceberão que o sistema normativo vai exigir que se comprove de forma robusta a efetiva transferência e a origem desse numerário, para que o sistema jurídico considere esse evento como um fato jurídico. Normalmente, os levantamentos contábeis, que envolvem auditorias das disponibilidades, estabelecem que devem ser desconsiderados os suprimentos de caixa que não forem devidamente comprovados com documentos idôneos e juridicamente constituídos. O que significa dizer que deverão passar pelo crivo da juridicidade. Dessa forma, o fato contábil não basta para que seja considerado ocorrido o fato jurídico. Os critérios de análise são outros e, invariavelmente, um pouco mais formais. Então, observem, senhores, que apenas a constituição do fato contábil não basta para se comprovar a ocorrência de um fato jurídico. Há aí algumas análises documentais e de prova, né, a ser feitas para que se possa considerar ou não ocorrido um fato jurídico. O Código Civil estabelece no seu artigo 221 que o instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado, por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Senhores congressistas, observem essa disposição legal, esse enunciado prescritivo, que numa possível interpretação, entre tantas outras, mas numa interpretação possível, diríamos que para que os efeitos de alguns contratos se operem em relação a terceiros, há que serem registrados no registro público. Então, está aí um primeiro filtro, uma primeira análise que deve ser feita para se considerar aquela ocorrência como um efetivo fato jurídico. Ainda o artigo 226 do Código Civil. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e em seu favor, quando escriturados, sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular revestido de requisitos especiais e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Esse dispositivo, senhores e senhoras, se aproxima exatamente daquilo que nós estamos aqui a tratar, questões de lançamento, se os lançamentos em livros da sociedade empresária é o bastante para se comprovar a existência de um fato jurídico. E, ao final, diz o dispositivo, no final do parágrafo único, diz que
essa escrituração, esse fato contábil, pode ser, sim, ilidido pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Observem, senhores, que o direito tem alguns outros filtros diferentes da área contábil, para que esse evento possa ser considerado um fato jurídico. No início da década de 70, há que se entender que ainda eram muito incipientes as legislações que regravam essa espécie de ilicitude ou informalidade nesses aportes financeiros entre o sócio e a pessoa jurídica. E então, nesse contexto, é que foi expedido o parecer normativo da Receita Federal número 242. E ele estabelece que a simples prova da capacidade financeira do supridor não basta para comprovação dos suprimentos efetuados à pessoa jurídica. É necessário, para tal, a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com as importâncias supridas. E isso realmente foi um marco no sentido da construção do raciocínio de que essa comprovação de aportes financeiros é necessário que esteja muito bem fundamentada, muito bem comprovada por documentação hábil e idônea, demonstrando aí as datas e os valores efetivamente transferidos ou repassados à pessoa jurídica. Já no decreto 3.000, do decreto federal 3.000, o antigo do imposto de renda, já tinha uma previsão nesse sentido, e o atual decreto, número 9.580, que estabelece as regras do imposto de renda, dispõe no seu artigo 294. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou por outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual ou por acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas. Observem, senhores, a importância dessa expressão, efetividade da entrega e a origem dos recursos. Observem, senhores, quando ele fala de origem, nós poderíamos aqui fazer uma interpretação, uma possível interpretação de que talvez um depósito, um comprovante de depósito na boca do caixa, por exemplo, de um valor lá, por exemplo, R$100.000, não estaria aí devidamente comprovada a origem, porque em razão de ser um depósito bancário. Talvez a origem somente seja comprovada com uma transferência bancária de uma conta a outra. Então, senhores congressistas, observem a importância dessas prescrições para que aquele fato contábil possa ser, sim, também, a partir dele, constituído um fato jurídico. As legislações estaduais, a exemplo da legislação do Código Tributário do Estado de Goiás, tem regras semelhantes que caminham no mesmo sentido do dispositivo anteriormente lido. Então, no nosso Código Tributário do Estado de Goiás, nós temos o artigo 25, que prescreve que a base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo tributário. Parágrafo 1º. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributária não registrada o valor apurado em procedimento fiscal correspondente, inciso 3º, ao suprimento de caixa, sem a devida comprovação de sua origem,
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio titular da firma individual, acionista controlador da companhia ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados. Observem que aqui também se insiste, se repete a necessidade da comprovação da entrega e a origem dos recursos. Trouxe aqui um trecho de uma decisão aqui do Conselho Administrativo Tributário de Goiás, apenas para ilustrar o entendimento, né, de um dos conselheiros, que muitas vezes, cujas decisões são tomadas em grande maioria nesse sentido. No caso vertente, e tratava-se dessa situação, desse exemplo aqui hipotético que eu coloquei aqui, no caso vertente, a irregularidade constatada foi o suprimento indevido das disponibilidades, consistente na injeção de recursos respaldados em fatos econômicos fictícios ou de procedência duvidosa, presumivelmente obtidos por meio de vendas de mercadorias tributadas realizadas à margem da contabilidade. Porque, como lido no artigo anterior, existe uma presunção de que esses suprimentos, tidos como indevidos, deverão ser considerados como base de cálculo de saídas de operações ou prestações tributadas pelo ICMS e que não foram, sobre as quais não foram emitidos os correspondentes documentos fiscais. Muito bem, eu só faria nesse trecho da decisão aqui uma ressalva de que quando ele diz que injeção de recursos respaldados em fatos econômicos fictícios, eu diria que ocorreu um fato econômico. Esse fato econômico não foi fictício. Poderia, como eu disse anteriormente, houve um fato social, houve um fato econômico, houve um fato contábil. Porém, esse fato não passou, vamos dizer assim, pelos filtros previstos pelo sistema jurídico, para que pudesse ser considerado como um fato jurídico. E aí, eu poderia perguntar, houve fato social relativo ao mútuo, no exemplo que eu trouxe? Diria que sim, sem problema. Houve um fato social, porque foi de conhecimento de algumas pessoas que acompanharam, inclusive, a entrega desse numerário à empresa. O segundo questionamento, houve fato econômico relativo ao mútuo? Eu diria que sim. Por quê? Porque, economicamente, o numerário deixou, vamos dizer assim, a esfera patrimonial do sócio e passou para a empresa. O terceiro questionamento, houve fato contábil relativo ao mútuo? Ao que eu diria, sim. Houve a devida escrituração daquele evento, então eu tive aí o recorte linguístico feito de maneira contábil, então eu tenho um fato contábil. Ao quarto questionamento, eu propus a seguinte situação. Houve fato jurídico relativo ao mútuo? Na decisão que eu coloquei e mediante a possível interpretação dos dispositivos apresentados, caso não se trouxe uma comprovação cabal, firme, robusta, o aplicador da norma, seja o auditor que fez o auto de infração, assim como os julgadores dos conselhos administrativos, vão entender que não houve fato jurídico. Não, por quê? Por não haver um relato linguístico competente, com base na teoria das provas, que pudesse aquele evento ser considerado na esfera jurídica. Então, eu diria que não houve fato jurídico. A quinta questão se pergunta, houve fato jurídico tributário do ICMS? Sim.
Porque sim, porque esse suprimento indevido, considerado como suprimento indevido, há uma presunção legal que estabelece que aquela ocorrência será tida por venda de mercadorias sem notas. E essa situação, obviamente, se encontra dentro do campo de incidência do ICMS. Então, eu afirmaria categoricamente que houve o fato jurídico tributário do ICMS. Eu não estou aqui fazendo afirmações, até porque não estou trabalhando em um caso concreto, mas mostrando para vocês as possibilidades, ou seja, o caminho, os efeitos, as consequências que podem ter, às vezes, um fato contábil, se ele não tiver, se ele tiver um conjunto probatório que o sistema normativo aceite como suficiente para comprovar a ocorrência também de um fato jurídico. Então, quais seriam as conclusões que nós tiraríamos desse exemplo hipotético? E vai aí uma lembrança aos senhoras e senhores contabilistas. Conclusões. Primeira, o recorte linguístico do evento feito contabilmente apresenta diferenças cruciais em relação ao recorte jurídico, o que exige do contabilista esse cuidado adicional. Ou seja, o registro contábil não é suficiente para que as autoridades fiscais, vamos dizer assim, ou aquelas pessoas que vão decidir o caso concreto, entendam a ocorrência do fato jurídico, simplesmente por ter sido feito esse recorte linguístico contábil. 2. Há que se ter em mente que os tipos de linguagem contábil e jurídica constituem realidades diferentes. Isso é muito importante também, e apenas corrobora aquilo que nós falamos ao longo desta apresentação. Comentário 3. O fato contábil não é suficiente para se provar a ocorrência do fato jurídico, uma vez que o sistema do direito positivo tem seus filtros no sentido de exigências próprios. Correto? Então, há que se atentar para essa importante questão. 4. A produção de um conjunto probatório robusto é essencial para se assegurar que um fato contábil seja reconhecido juridicamente. Então, senhores e senhoras, é importante esse cuidado adicional com a comprovação que pode ser exigida posteriormente. E aí, já partindo para o final da nossa apresentação, eu gostaria de trazer essa citação bíblica, mas, enfim, ela tem tudo a ver com a nossa apresentação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Observem, senhores e senhoras, que João capítulo 1, versículo 1, traz essa frase de efeito, e ela ratifica, corrobora exatamente aquilo que nós falamos. Podemos tranquilamente extrair delas que o Verbo era Deus. Ao dizer que o Verbo era Deus, a única coisa que existia era Deus. A única coisa que existia era Deus. E ele era o Verbo. E muitos estudiosos entendem que a palavra aqui, o vocábulo verbo, se encontra no sentido de palavra, poderíamos dizer. A palavra era Deus, só existia essa palavra. Ou seja, Deus era algo que poderia ser vertido em verbo, em palavra. E por isso era a única coisa existente. A partir daí é que foram surgindo as outras coisas e elas foram sendo nominadas. Essa é uma leitura, uma interpretação bíblica que corrobora, que ratifica essa linha de raciocínio que nós acabamos de trazer
aqui para vocês, que embasa aí estudos fenomenológicos e tudo. Eu entendi que deveria ser trazida essa frase, essa citação bíblica ao final, porque senão poderia parecer que a nossa apresentação iria se basear toda nessa questão religiosa. Não. Na verdade, entendemos por bem trazê-la no final, porque aí nós aproveitamos para desejar a todos que fiquem com Deus e pensem, analisem essa frase dentro do contexto que foi essa apresentação. O meu muito obrigado a todos vocês congressistas, senhoras e senhores, que tiveram um interesse em acompanhar até o fim essa apresentação.